Muito boa noite. Gente, muito boa noite mais uma vez nessa noite de segunda-feira. Hoje é segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Estamos começando mais uma live do projeto O Bom da Vida. O projeto que traz a vitrine para outros projetos do bem. Outros projetos que buscam o desenvolvimento humano. Bem, já estão chegando aqui os primeiros participantes da nossa live. Elenir Santos já entrou com a gente. Boa noite, Elenir. Você foi a primeira a entrar hoje. Isabel Luchard entrou também com a gente aqui. É muito bom saber que a nossa plateia feminina já começou a chegar. Esse assunto é um assunto importante. A gente hoje vai fazer uma live especial. É uma live sobre felicidade, é uma live sobre liderança, é uma live sobre desenvolvimento social, é uma live sobre evolução humana, na verdade. Porque tudo isso está por trás de um assunto chamado empoderamento feminino. O empoderamento feminino vai refletir tudo isso que eu falei na sociedade. Felicidade, liderança feminina, no caso, desenvolvimento social, evolução humana. E quando eu falei de liderança feminina, não só feminina. O homem que sabe liderar sabe valorizar a sua porção feminina no time, que é de inigualável sensibilidade para alguns assuntos. A gente vai falar hoje sobre empoderamento feminino, mitos e verdades sobre esse tema tão fundamental. Eu digo para vocês, o meu objetivo hoje, o objetivo dessa live do Bom da Vida, é que a nossa plateia feminina, que as meninas, que as mulheres saiam dessa live querendo saber mais sobre esse assunto. Saiam dessa live querendo entender mais o objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, de número 5, que fala justamente sobre promover o empoderamento de meninas e mulheres de todo mundo e uma igualdade de gêneros. Esse é o assunto de hoje, esse é o nosso objetivo. E para isso, a gente vai receber uma querida. Mas eu gosto de falar que ela é querida, mas mais do que querida, ela é fantástica. É a melhor palestrante que eu já vi num palco. E quando eu falo a melhor palestrante, eu digo entre homens e mulheres, a melhor palestrante do Brasil. Na minha opinião, assistam e vocês vão ver se concordam comigo, vocês vão concordar. Olha, ela é jornalista, ela é psicóloga, ela é coach, ela é uma palestrante de mão cheia e de cabeça cheia de ideias sensacionais. É pioneira em coaching online para mulheres, é a primeira palestrante de liderança feminina do Brasil. Essa nossa convidada Olha, são mais de 20 mil mulheres impactadas em eventos presenciais só no ano de 2019. Isso antes de acontecer a pandemia de novo coronavírus. São mais de 400 palestras treinadas por ela. Olha, ela acredita que toda mulher tem uma mensagem que merece ganhar o mundo. Eu estou falando de Priscila de Sá. Ela já está aqui. Olha, já está pedindo a solicitação para participar comigo. Uma alegria enorme receber a Priscila. Esse assunto. Vamos ver. Estou aguardando. Priscila de Sá! Meu Deus! Que alegria te ver aqui, meu Deus! Saudade, Pri! Menina do céu, com essa introdução, com essa apresentação, eu quase saí correndo daqui agora. É muita responsabilidade, rapaz. Ó, tudo que eu falei ainda fica aquém da qualidade. Como é que você faz isso comigo? Que bacana te rever e muito obrigada por me convidar e muito obrigada por abrir espaço nesse seu programa de lives, O Bom da Vida, para falar de um tema que é polêmico, né? É carregado de muita distorção, de muita objeção, de muita resistência, e não é à toa, porque tem muitas interpretações errôneas, equivocadas, e eu fico muito feliz de você me chamar aqui hoje para a gente poder esclarecer o máximo delas. Pois é, eu acho que quando eu comecei eu falei justamente isso. Se nós sairmos daqui, dessa live, colocando as pessoas, convidando as pessoas a pensarem sobre o que a gente vai falar aqui hoje, eu já acho que é um grande avanço. Olha, para começar esse papo, Priscila, a primeira coisa, né, que a gente tem que perguntar, fala-se tanto em empoderamento feminino, não é de hoje, né? Muita gente falando, poxa vida, a mulher está mais empoderada, ou então as mulheres às vezes falam assim, puxa, me senti tão mais poderosa, comprei aquele salto alto, pus aquele perfume, aquele batom mais vermelho, e depois me sentindo empoderada.
partir para aquele meu objetivo, para aquele meu desafio, seja o que for, na história, me fala o que é o empoderamento feminino. Na verdade, o que não é, eu acho que acaba explicando mais, na verdade. É verdade. Toda vez que a gente tem um conceito carregado de distorções e de polêmicas e de usos que nem sempre são o uso mais apropriado e pertinente, a gente é sempre melhor a gente começar distinguindo pelo que não é. E eu já asseguro de cara que empoderamento feminino, em primeiro lugar, não é desempoderar os homens, ou seja, não é trocar de lado e se vingar ou tentar oprimir aquele que tinha mais privilégios e poder historicamente falando. O empoderamento feminino, ele também não é um processo individual. E essa que é a linha tênue que a gente precisa entender. Eu tenho o meu empoderamento individual como Priscila, você tem o seu empoderamento individual, empoderamento pessoal como Luciano. Então você, por exemplo, talvez tenha sido um menino tímido na adolescência. Aí você começou a praticar esporte, começou a descobrir alguma coisa que você era bom e isso deu para você empoderamento. Esse é o empoderamento que a gente está falando da esfera individual, o empoderamento pessoal. Então, por exemplo, eu tinha dificuldade para falar em público, mas aí eu tinha um professor que me estimulava, me ensinava, me mandava ir para frente da sala, e com o tempo eu acabei descobrindo nisso uma grande força. Esse é o meu empoderamento pessoal, o empoderamento individual de Priscila. Quando a gente fala de empoderamento feminino, né, com letra maiúscula, empoderamento feminino, a gente está falando de um processo coletivo, de um processo de conquista ou retomada de direitos e de igualdade. Então, quando eu falo que é coletivo, significa que ele não tem a ver com eu comprar o batom vermelho ou o salto, me sentir poderosa e sair por aí achando que posso conquistar o mundo e tendo mais coragem para paquerar, tendo mais coragem para ir batalhar pela minha promoção, por me posicionar numa reunião. Isso tudo faz parte da esfera do empoderamento individual. Ainda que para vestir um salto alto, ainda que para usar um batom vermelho, ainda que para estar numa sala de reunião com outros homens, as mulheres tenham precisado passar antes por um processo coletivo que abriu portas e permitiu que ela se casasse com o que ela quisesse, que ela votasse e fosse votada, que ela pudesse escolher onde ia trabalhar e com que profissão. Para você ter uma ideia, até os anos 40, né, e não faz tanto tempo assim, 40 foi a década que minha mãe nasceu, até os anos 40, o pai ou o marido de uma mulher poderiam ir até a empresa e desligá-la da empresa, alegando que o trabalho estava prejudicando os afazeres domésticos e familiares. Então, até é incrível isso, né? Mas isso era permitido. Então, quando a gente fala em poder ser assertiva numa reunião, poder usar um batom vermelho e isso não ser motivo de grande espanto ou de punição, de coerção social, a gente está falando de um processo coletivo de empoderamento. E aí, isso significa o seguinte, que enquanto não for possível para todas as mulheres do mundo fazerem a mesma coisa, eu não posso me sentir completamente empoderada. A gente tem que entender, existem lugares do mundo, lugares do Brasil, onde meninas não podem decidir com quem vão se casar, onde meninas não podem estudar, onde meninas não podem mostrar o rosto e escolher a roupa que vão vestir sem sofrer uma sanção severa. Então, enquanto elas não forem empoderadas e não tiverem esse direito, o meu direito não é pleno. Eu sou apenas uma privilegiada. E o pior, isso é mais maluco ainda, mas toda vez que existe uma crise, os direitos das mulheres são questionados. Então você pode perceber, num momento delicado como o que a gente está vivendo, conquistas que as mulheres já tinham, como por exemplo o aborto legal, que é uma questão política, mas de saúde pública primeiramente, voltou à pauta 20 anos depois de uma lei aprovada. 20 anos depois de uma lei aprovada, isso voltou a ser uma questão. Por quê? Porque toda vez que existe uma crise, toda vez que o mundo está em caos, os direitos das mulheres são questionados. Então, embora eu aqui na minha bolha de São Paulo, privilegiada, fale, posso fazer o que eu quiser. Eu sinto que eu posso chegar num bar, pedir uma cerveja gelada, e isso não significa, não vai implicar nada de grave contra mim. Mas muitas mulheres não podem, porque significa que em algum lugar oprimir mulheres, tolher mulheres no seu direito de ir, de vir, de fazer escolhas fundamentais, apenas por ser mulheres, esse direito ainda não é de todas.
Então, isso não é, o que não é empoderamento feminino, é esse empoderamento individual e nem a ideia de que a gente vai transformar o mundo num grande matriarcado. Isso não é empoderamento feminino. Bem esclarecedor que você trouxe para a gente aqui, para começar a história, a conversa. Eu quero aproveitar para agradecer aqui ao pessoal que está participando. Eu estou vendo muitas mulheres. Nossa, Divina 05, Jane, Jane Cate, Leninha Drumalando do Rio de Janeiro, Malpé, Babi de Melo, está falando de Três Rios, muito bem. Rejane Maria, Lidiane Oliva, Maria Lúcia, de Belópolis, Rio de Janeiro, Tânia Isabel Kemper, Isabel Kemper, Rejane, Júlia Melo, linda Júlia Melo, mas é tanta gente, Márcia, continue com a gente, o assunto é importante. Mas, Priscila, você trazendo essas definições ajudaram o empoderamento feminino. Quando a gente fala em empoderamento feminino e quando a ONU fala em empoderamento feminino, esse empoderamento, e depois partir para as questões passo a passo e caso a caso daquilo que busca sustentável. Ele teve a sua origem naquele movimento. É isso, né? E qual a diferença entre eles? A gente não pode ignorar a importância do feminismo como um movimento que foi mudando, tomando nuances diferentes em relação ao que estava acontecendo na época, mas o movimento feminista como sendo um movimento de lutas por direitos fundamentais para as mulheres, né? Então, é importante também dizer que o feminismo, ele não é o oposto do machismo no seguinte sentido. Existe um equívoco conceitual, né? Porque a palavra feminismo parece antítese do machismo, mas na verdade não é esse o significado. O feminismo, ele é a crença de que homens e mulheres são iguais nos seus direitos, né, de escolhas individuais. E que as mulheres não devem ser castigadas ou punidas apenas por ser mulheres nos seus direitos. Então, partindo desse pressuposto, a palavra assusta, a palavra que assusta, e que é uma palavra que quase ninguém conhece, é o feminismo. O feminismo, sim, é a ideia de superioridade feminina. Mas, assim, quase ninguém fala, é uma questão conceitual pouco explorada, porque a gente tende a chamar de feminista aquela mulher muito raivosa, aquela mulher que vê machismo em tudo, que não aceita nenhuma piada, que não aceita nenhuma cantada, que se posiciona mais firmemente de uma maneira a pontuar as desigualdades. E isso acaba dando a impressão de que o feminismo, ele é o femismo, que na verdade o feminismo é o oposto de machismo, é acreditar na superioridade feminina, que não é o nosso caso aqui. Então, o feminismo, ele é um movimento... no nosso caso, assim, o feminismo, ele é um movimento político, não no sentido político partidário, a gente tem várias vertentes do feminismo, desde as mais radicais até o feminismo liberal. Então, é importante dizer que quando o feminismo é um movimento político, ele não é necessariamente partidário. Ele é político no sentido de versar sobre a vida das pessoas em sociedade. E eu gosto muito de falar sobre um conceito que é o seguinte: se você acredita que homens e mulheres têm o direito de escolher com quem vão se casar, se você acredita que homens e mulheres têm o direito à propriedade privada, a ter um patrimônio e poder decidir sobre esse patrimônio, se você acredita que homens e mulheres podem optar ou não por terem filhos, e se você acredita que homens e mulheres podem exercer qualquer profissão, e se você acredita que homens e mulheres merecem ganhar o mesmo salário para as mesmas funções para as quais foram preparados, então, notícia, tchananã, você é feminista. É apenas isso. É apenas isso. Gente que
fala de feminismo e aí eu percebo a ignorância dos homens achando que o feminismo é o feminismo. E aquilo que é o normal e que bom está para muita gente como a normalidade, porque é realmente o normal, o natural, é o feminismo. É aquilo que é uma questão de igualdade. Esse objetivo de desenvolvimento alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as divisões de metas. E eu acho que seria interessante para a gente, quando a gente começa a falar algumas coisas, falamos, nossa, mas como que alguém pode pensar que não é natural homens e mulheres receberem por uma mesma função, uma mesma atribuição? Ou então, como que homens e mulheres podem ter direito ao mesmo direito a um bem privado? Sei lá, né? Agora, quando a gente começa a olhar para o mundo, a gente percebe que precisamos caminhar muito e que tem gente que precisa caminhar ainda mais, né? Quando eu digo alguns países. Então, assim, entre as metas, nós temos uma meta que é acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres. Esse é o geral. Acho que nós travamos aqui, Pri. Eu tô ouvindo você. Deu uma continuou. Sobre os princípios? Na verdade, nós estamos falando sobre as metas dentro desse objetivo de desenvolvimento sustentável, que é alcançar a igualdade de gênero, né? E empoderar todas as mulheres e meninas e todo mundo. E assim, então, a primeira... uma ressalva que eu preciso fazer. Você falou assim, a ignorância dos homens quanto ao feminismo. A ignorância é também de muitas mulheres. Conheço muitas mulheres que se dizem antifeministas porque não querem ser essa figura da mulher que não se depila, que queima sutiã em praça pública, que não gosta de homem, ou que acha que não pode ser mãe, ou não pode ser dona de casa, porque vai ser julgada por ser Amélia. Então, não tem nada disso. Ao contrário, o feminismo existe até para salvaguardar o seu direito de não querer trabalhar se você não quiser, o seu direito de ser dona de casa se você quiser, mas que você faça isso a partir de um lugar de escolha e não de falta de escolha, né? Que não seja uma coisa compulsória. Uma coisa interessante, Lu, é que a desigualdade salarial no Brasil é cerca de 30%. Não é muito diferente do que a gente tem na Europa e nos Estados Unidos. E outra coisa, quando uma mulher chega para uma entrevista de emprego, se ela está perto dos 30, é diferente de um homem que chega para uma entrevista de emprego se ele está perto dos 30. Raramente vão perguntar para o homem se ele tem filhos ou pretende ter, mas para a mulher isso é um fator decisivo para a contratação. E aí já vem o custo bebê. Eu sei que essa colaboradora vai sair mais caro porque ela pretende engravidar. Em algum momento eu vou ficar pelo menos um ano aí sem presente. Então, a gente não pode dizer que essas coisas acontecem, que essa desigualdade é muito distante de nós. Então, a gente não pode dizer que essa desigualdade acontece muito distante de nós. Ela acontece aqui mesmo, acontece aqui no Itaim, acontece aqui sabe, no coração de São Paulo, numa megalópole, né? E entre pessoas aparentemente livres. Então, eu acho que não é tão complicado você entender que estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero ao mais alto nível significa permitir que essas mulheres tenham condições de subir. Porque olha que interessante, nós estudamos cerca de um ano a mais que os homens, ou seja, nós estamos preocupadas em nos capacitar. Aí chega um nível de coordenação, a gente consegue uma equipe, consegue uma promoção para gerência, ou está quase lá, mas aí já começa a bater com um período em que você está quase pensando em ter filhos, porque a mulher tem um relógio biológico, né, que determina muita coisa. E aí, o que acontece? Ela começa a deixar de ser considerada para os projetos mais importantes da empresa, porque daqui a pouco ela vai ser considerada indisponível. Então, existe um período muito curto em que as empresas nos consideram úteis e interessantes para elas. Porque o que acontece? Aos 20 falam, você é muito novinha para liderar. Aos 30, você está numa fase perigosa porque você quer ser mãe. Aos 40, você já está velha. Olha que loucura, que preconceito terrível, né, Priscila? A gente precisa. Então. E uma das coisas que a gente vai falar cada vez mais
dentro das empresas é sobre o ageísmo. Isso é até um tema, sugestão de tema para você trazer mais para frente, sobre o preconceito com o envelhecimento. Porque a nossa geração vai viver até os 100 anos. Então, enquanto as empresas acharem que quem tem 50 não tem mais nada a agregar, e aí eu pergunto, isso é justo, em primeiro lugar? Não é. Você está falando de pessoas capacitadas. Isso é inteligente? Menos ainda. Não. Se você precisa, ainda mais num período como agora, né, que todo mundo precisa inovar, inovação significa que a gente precisa ter soluções diferentes. Que a gente precisa ter soluções. E pessoas iguais não produzem soluções criativas. A gente precisa de pessoas diferentes, cada uma com a sua realidade, cada uma com a sua experiência e visão de mundo, para agregar com aquilo que tem. Então, não é nem justo, nem inteligente desprivilegiar mulheres nesse momento. Também. Não, isso é verdade. Empoderamento feminino, para você que entrou um pouquinho depois, bem, mulheres, muitas meninas aqui, sobre o início de toda a história, falamos sobre os mitos, né, o que é realmente esse empoderamento feminino, que é diferente do empoderamento pessoal, né, individual, que também faz parte, é importante, mas que quando se fala de empoderamento feminino não é isso. E eu estava falando agora há pouco sobre o objetivo da Agenda 2030 da ONU, de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas até o ano de 2030. E que como que algumas questões ficam assim parecendo tudo. Por exemplo, aqui tem uma meta: eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos. São realidades duras, terríveis e existentes. A gente, enfim, acaba percebendo que é muito mais abrangente esse número 5, esse ODS de número 5. E tem questões, minimizando as outras questões, mas questões de violência, de tráfico humano, e, enfim, outras mais. Quando você, numa palestra, por exemplo, sobre empoderamento feminino, vai falar para um público de empresa, quando você fala para um público geral, tipo assim, olha, tem um evento, uma Lu, deu uma travadinha aí, mas em suma, a diferença entre em suma, a diferença entre o que eu falo numa palestra de empoderamento feminino para público geral e o que eu falo numa palestra de empoderamento feminino para público feminino é que para público feminino eu falo o que a mulher e as mulheres entre si podem fazer para lidar com os obstáculos e correrem atrás do prejuízo. E numa palestra de empoderamento feminino para público misto, para público geral, eu falo sobre o que é que todo mundo tem a ver com isso, o que é que todo mundo está perdendo enquanto não se promove a equidade e o que é que homens podem fazer para suportar mulheres nessa causa, né? Porque é fundamental. A gente vai muito mais devagar sem o apoio masculino. Isso é uma certeza que eu tenho. A gente até pode chegar nessa igualdade, mas sem o apoio de um patrocinador, principalmente dentro das organizações, fica muito mais difícil. Então, quando eu vejo ao longo da minha vida, eu tive mentores que foram verdadeiros patrocinadores do meu trabalho e que me ajudaram a ganhar tempo no processo de ser enxergada pelo mercado de trabalho como uma palestrante que era bom negócio para eles. Então, mal ou bem, a gente precisa ainda do endosso masculino ou do impulsionamento que os homens podem dar para a gente, no sentido de apostem nessa mulher, ela tem talento, escuta o que ela tem para dizer, né, de dar visibilidade. Numa reunião, coloca as mulheres para falar, numa apresentação, bota elas no palco primeiro, não esquece de dizer o que elas fizeram no bastidor, ou seja, dá sempre um jeito de promover a participação feminina nos seus resultados, né? Isso eu estou falando dentro da empresa.
E então, assim, tem sempre um jeito de você corrigir essas distorções. Quando você ajuda uma, você ajuda muitas, né? Cada uma que chega lá onde ninguém chegou antes, ela está ampliando possibilidades para todas as outras. Então, o empoderamento feminino é um processo coletivo, mas conquistas individuais podem servir de referência e de precedente para abrir caminhos para muitas outras. Alavancando outras possibilidades, outras histórias também. Exatamente. Você falou sobre a violência. Deixa eu só colocar um parênteses. Você falou sobre a violência, que é uma das questões mais importantes, né? A gente está falando aqui de empresa e tudo isso parece menor quando a gente tem números do feminicídio. E olha que incrível, Lu. Durante a pandemia, com a hiperconvivência, as mulheres foram as que mais perderam empregos, porque a gente está muito alocada no setor de serviço, que foi fortemente abalado. As mulheres foram as que tiveram seus negócios mais prejudicados, as que mais demitiram e as que mais estão trabalhando sozinhas, também por se concentrarem no setor de serviço. As mulheres foram a maioria, ou a maior parte, que fechou seus negócios, porque precisaram se voltar para o lar e assumir funções de cuidado, né? Então, é sempre a filha solteira que vai fazer a compra do mercado para os pais, que são idosos, grupos de risco. E então, a gente teve um atraso aí. Então, quando a gente fala dessas metas de 2030, a gente vai ter que correr muito com medidas de, não digo de cotas, mas não necessariamente disso, não de privilégio, mas medidas que sejam políticas que incentivem e facilitem a retomada do ponto onde a gente parou. Para você ter uma ideia, o número de chamados contra a violência aumentou 700% no Reino Unido. O número de chamados, não tenho nem dado de Brasil aqui, mas no Reino Unido, as ocorrências de violência contra a mulher aumentaram 700% durante a pandemia. Então, imagina aqui, né? Nem tenho dado disso. Então, a gente andou um pouquinho para trás nesses últimos 6 meses. 2020 é um ano que está bem sobrecarregado para as mulheres. Não, mas Você como pai, você como marido de uma profissional competente, que é mãe de crianças pequenas, você está vendo, né, como é que tá. Se ela não está exausta, ela é muito privilegiada. Eu tenho certeza que você é um marido parceiro. Eu tenho certeza que você é um pai parceiro, mas essa não é a realidade de muitas de nós. Então, assim, você como um cara bacana, tá sendo super he for she de trazer essa conversa para cá. Você é super he for she quando você fala para os seus amigos na hora, né, de conversar, ou tomar um chopp, ou tomar uma cerveja. Porra, cara, ajuda lá sua mulher, vai lá fazer a compra para ela hoje. Pô, tá fogo em casa, bota o lixo para fora. Então, a gente tem que falar sobre participação dos homens na divisão de tarefas, porque senão a gente nunca vai conseguir ter essa igualdade em esfera nenhuma. é verdade. Porque, na verdade, a gente fala sobre o assunto no próprio ODS, está lá. É buscar a equidade, é buscar a igualdade. Você trouxe de uma forma bem interessante, Pri, a grande maioria das pessoas vive. A grande maioria não está nas empresas, mas às vezes não tem a vivência do business, de estar na empresa, na preparação, no desenvolvimento. As pessoas sabem que nas suas famílias, nas suas relações de par, ela percebe essas perdas que você falou e que a pandemia acabou evidenciando. A pandemia e a quarentena acabou trazendo esse relacionamento mais próximo com uma série de, como eu vou dizer, aquele lubrificante, vamos chamar assim, que existe na relação de a gente só se encontra no fim do dia, a gente só se encontra no final de semana. Isso deixou de existir. Muita gente parou de se encontrar nos fins de semana porque não podia se encontrar. No caso, solteiro. Casados passaram a se encontrar mais e mais com filhos, como eu trouxe numa outra live aqui, os casados com filhos, aulas para a aula, trabalha de casa, convive mais. E eu acho que isso é importante. Para muita gente isso é um sufoco, mas eu vejo também o outro lado que olha, tirando todo o floreio
O que a gente tem de real nessa história aqui? É Eu acho que é verdade. uma forma de adaptar também. Mas não é fácil, no dia a dia, há de se ter esse reconhecimento de que é fundamental a participação dos dois lados. Não existe, na verdade, uma participação. É uma coexistência, né? Um co-work junto ali de homens e mulheres, trans, mulheres, enfim. Sim, E sim. homens. E aí é que tá. Se a gente conseguir aproveitar uma das lições da pandemia, essa lição é que não dá para sustentar uma fachada, uma vida de fachada, de que eu dou conta de tudo, de que eu feita, a esposa perfeita, a profissional perfeita. Não dá. Então, o bacana da pandemia é que ela revelou o bastidor para nós mesmas, de que é humanamente impossível você dar conta de tudo, você virar professora particular dos filhos, você dar conta de 1 milhão de calls durante o dia, você ter uma casa brilhando e todas as refeições coloridas, balanceadas como devem ser, né? Então, é assim, é função de mulheres, umas com as outras principalmente, libertar as outras da escravidão da perfeição, né? E eu acho que se essa for a oportunidade para uma conversa entre homens e mulheres dividirem de uma maneira mais equânime as funções domésticas e também de criação e educação dos filhos, isso vai se refletir também nas oportunidades profissionais para elas, né? Os caras da Forbes, eles estão lá porque tinha alguém passando a camisa deles. E essas mulheres nos bastidores têm sonhos, elas querem fazer coisas legais também. Então, eu acho que está na hora da gente compartilhar mais os perrengues e também as vitórias. E eu acho que uma das coisas bacanas que a pandemia está possibilitando é falar sobre isso. Falar sobre isso no lugar mais importante da nossa vida, que é dentro de casa. Né? É a gente falar disso que nos incomoda dentro de casa. E sobre expectativas. E nessa, o que eu vejo, assim, principalmente conversando com muitas, mais contemplariam o que está se passando agora. Muitas mulheres fizeram escolhas no passado que agora não fazem o menor sentido, de onde elas iam trabalhar, com quem elas iam dividir a vida. Aquelas escolhas só funcionavam num mundo de fim de semana, como você disse. Numa relação glamorizada, com férias 2 vezes por ano, com cartão corporativo, né, com filhos, num período integral de uma escola que faz tudo por eles, com empregada doméstica. Então, quando a gente sai da bolha, a gente vê que a gente precisa muito evoluir como cidadão, como homem, como mulher, como marido e mulher, como casal mesmo. E como você falou, essa ideia de parceria é muito importante. Não é que a questão familiar, isso reflete direto na vida profissional, sabe? Tem que ter um momento. Agora é a vez Verdade. dela, eu vou carregar a pastinha, e agora é a vez dele, eu vou carregar a pastinha, e pronto, né? Celebrar o que alguém está fazendo para você poder crescer também. Verdade. Verdade. Essa história de um crescimento mútuo. Pri, eu estou vendo aqui, olha, tem uma frase que eu gosto muito, uma frase que eu li, sua, eu anotei aqui para não esquecer. Superar. Mesmo? Eu anotei, gostei muito. Superar antes de mais nada, rejeitar o lugar de vítima e assumir a autoria de sua própria história. Você, nos vários treinamentos que você tem Brasil afora, mundo afora, você palestra fora do Brasil também, nas palestras, treinamentos, coachings, a mulher ainda, na evolução que você, né, vem acompanhando, na história que você vem acompanhando, a mulher ainda se vitimiza muito. Eu vou retomar aqui uma coisa que a Luísa Helena Trajano falou numa das primeiras lives, quando anunciaram a pandemia, aí a Luizinha falou: a pandemia é a desculpa perfeita para quem já ia quebrar. Então, o que acontece?
E existe uma crise. Mas quem já estava mal das pernas, quem não tinha gordura, quem não tinha planejamento, quem não tinha colchão financeiro, quem não se adaptou rápido para o digital, quebrou. Uhum. Quer dizer, então assim, existem circunstâncias adversas, Sim. mas cada um é dotado de recursos para superar. Então, Uhum. falando aqui para uma realidade assim, vai, grossa síntese, uma realidade de classe média paulistana, seria um desperdício de poder, e nesse caso, poder Uhum. pessoal, seria um desperdício de poder pessoal eu falar, sempre foi assim mesmo, palestrante homem ganha mais que palestrante mulher. Sempre foi assim mesmo. Não tem jeito, eu não vou ter vez. E aí eu me acomodar nisso para ficar vivendo a vida e justificando as coisas que eu não consegui com base na circunstância. Então, o que acontece? Um estudo da psicologia positiva diz que as circunstâncias têm efeito sobre a nossa felicidade, a nossa percepção de realização, de 8 a 15%. Então, vamos imaginar que com pandemia foi para 20%. Isso significa o seguinte: 20% é bastante. Mas o que é que você Uhum. faz todos os dias com os 80% que você está jogando no lixo e deixando que as circunstâncias determinassem o quanto você sente que pode, o quanto você sente que vale a pena tentar uma coisa diferente, o quanto você sente que você pode estar à frente da mudança, né? À frente da transformação, não só da sua realidade, mas de outras mulheres iguais a você. Então, claro, existem situações em que nós mulheres somos a vítima preferencial ou somos as desprivilegiadas. Existe muito que macro, em termos macro, pode, deve ser feito para corrigir distorções, mas eu não posso deixar de fazer as coisas que eu quero e preciso por causa disso, enquanto isso não acontece. Eu não posso esperar o mundo ficar bonito para eu frequentar ele. Né? Então, por isso que eu falo muito de protagonismo também. Uhum. O protagonismo, o que é o protagonismo? É assumir a responsabilidade pela gestão dos meus recursos. O que eu tenho hoje? Hoje eu tenho um celular, é a única coisa que eu tenho? Beleza. O que eu tenho hoje? Papel, uma caneta? Beleza. O que eu tenho hoje? Um livro velhinho, engordurado, que eu posso levar para mais meninas lerem no porão, lá no Afeganistão? É isso que eu vou usar. Então, protagonismo é o que faz diferença entre quem supera e quem fica eternamente no looping do perrengue. Beleza, Eu tô vi ouvindo. uma Ouvindo bem. loucura hoje, travando uma pena, travando bastante aqui o Instagram. Mas, ó, É que você é muito chique, você só faz live em horário nobre, né? Horário nobre aqui fica assim mesmo. é terrível. Tem ficado mais cheio ainda. E aí, nesse horário, tem dado umas travadinhas. Mas vamos lá. Olha só, você estava falando aí nessa parte final sobre essas questões e começaram a chegar várias perguntas aqui e declarações também, não só perguntas. Então, por exemplo, a Eu tô Lidiane está vendo falando assim: sugestão de livro, Arte "Ah, de não é Ser Imperfeito, a só chegar Lidiane Oliva. É parente essa. Quando o casamento acaba, costumo dizer que a mulher se torna separada e com filhos, e o homem volta a a ser mulher se solteiro. torna separada e com É, filhos, e o homem Lidiane. volta a ser solteiro. Não é mole. É Aí uma verdade. E Priscila às vezes, Sanchaná disse: Lidiane, exato. o pai casa de novo e A ele. gente está trazendo aqui. Não, e Não aí é que pode tá. E aí a subestimar. Lidiane trouxe uma verdade que é uma realidade, né? Às vezes esse homem se casa de novo e é mais pai dos filhos da nova esposa do que dos próprios. Porque condiciona o exercício da paternidade à companheira que ele tem no momento, né? E é por isso que é tão É, complicado a gente entender o conceito de que os homens abortam, né? O aborto do homem é um aborto diferente, porque ele simplesmente deleta, né? empoderamento feminino, às vezes dá uma seguradinha, mas a gente leva adiante. É Tem aqui, verdade. olha, a Isabela Char. Acho que cada mulher um lugar de destaque deveria ajudar a dificuldade. Sim, como a gente falou no início, concordo. Bem, aqui mais várias outras participações. Fábia, Gabriele,
Ana. Lu, parei de te ouvir. Parei de te ouvir agora. Ficou mudo. Bom, mas eu vou responder o comentário que você fez, Lu, que é o seguinte, você leu que a Isabel falou, né? Que as mulheres precisam se ajudar mais. Gente, isso é uma das maiores verdades. A gente não vai muito longe sem o apoio dos homens, mas a gente também não vai muito longe enquanto nós, entre nós mesmas, não formos as nossas principais apoiadoras, né? Existe até uma palavra para definir isso que precisa acontecer, que é sororidade. Sororidade vem do latim soror, quer dizer irmã, e que não significa ser best friend de todas as mulheres ou de concordar com tudo que elas façam. Sororidade é a capacidade de entender que, se talvez eu estivesse no lugar dela, com a vida que ela leva e as condições que ela tem, talvez eu tomasse as mesmas decisões ou pior. Ou seja, é compreender que todas nós estamos sujeitas a opressões universais, a obstáculos que se repetem, em maior ou menor grau, dependendo da localização, da bolha de privilégio que você esteja, somos todas sujeitas a opressões semelhantes. Então, a partir do momento que você entende isso e que você entende que para você é fácil se separar do seu marido, mas para a menina da periferia não é fácil se separar do marido, ou de uma família de uma religião fundamentalista também não é fácil tomar uma decisão dessas, aí você começa a compreender por que elas aguentam determinadas opressões e você começa a ter mais empatia. Então, a empatia está na base daquilo que a gente quer que aconteça, né? Então, se o bom da vida é você melhorar o mundo, também o bom da vida começa com a empatia para corrigir distorções, você fazer a sua parte, sendo você mulher, ou sendo você homem, ou qualquer outra classificação de gênero que você acredite que tenha. Então, quando eu penso em sororidade, não se trata de ser amiguinha de todo mundo, mas de não julgar as escolhas, entrega um filho para adoção, ou que gestante com mãe de 3 filhos que aborta. Não trazer... mas eu fui sozinha, eu cheguei, fiz e aconteceu. Eu não vou ajudar essas novinhas, não. Eu escuto muito, muito. Lu, tá, estamos juntos? Ouvi bem melhor agora. Estava ouvindo toda a tua explicação aí sobre sororidade. Tá bom. E aí, Lu, uma coisa que é muito importante a gente entender é que eu escuto muitas mulheres na empresa, principalmente as mais velhas, aquelas que conseguiram posições de poder, responsabilidade, geralmente as que hoje têm mais de 50, 55 anos, falarem, né? Eu não preciso do feminismo. Na minha época, o feminismo não me ajudou em nada. Ninguém me ajudou em nada. Eu fui lá sozinha e venci. E não tinha colher de chá de mimimi, não, de feminismo. Essas menininhas, essas novinhas são muito mimizentas. Na minha época, ninguém me ajudou. Eu não vou ajudar. São as mulheres mais velhas não apoiarem as mais novas. E entender, claro, talvez para mais velha tenha sido mais fácil ser resistente, mas depois que inventaram o mertiolate que não arde, a gente precisa entender que nem todo mundo vai encarar com naturalidade as intempéries que a gente passou, né? Outro dia eu estava lembrando, Lu, o que a gente precisava para ouvir música, que era um Walkman. Um trem desse tamanho. E essa molecada tem Spotify. Então, a gente não pode falar para a geração do Spotify se virar sozinha nas empresas. A gente que criou mais casca, a gente precisa ajudar sim. Então, a empatia é fundamental para a gente corrigir esses desníveis, essas desigualdades de oportunidades entre homens e mulheres, e entre gerações também de mulheres, gerações diferentes de mulheres. E hoje, muito do meu trabalho é chavecar profundamente as líderes mais velhas, bem-sucedidas, para atuarem como mentoras das mais jovens. A gente precisa demais de mulheres mentoras das outras, umas das outras, né? E vai ter sempre que aprender tudo do zero, isso dá muito trabalho. E eu acho que essa é a nossa grande missão. Eu adoro estar entre mulheres mais jovens, eu tenho muita sorte de poder participar de alguns eventos que são conduzidos por meninas que estão em startups, meninas de 25 anos, 30 no máximo, que estão em startup e que querem aumentar a participação feminina nas empresas de tecnologia, em que nós somos minoria. E eu tenho ficado muito feliz de poder estar perto das mais jovens e aprender com elas como elas se organizam melhor,
como elas competem menos, como elas são capazes de usar a visibilidade que elas têm nas redes, o poder que elas têm, a comunicação delas para expressar aquilo que elas querem que mude no mundo. Muito diferente da minha geração, que é mais acovardada, que tem medo de fazer um post polêmico, que tem medo de treta de Facebook. As meninas são muito mais audaciosas nesse aspecto. Então, eu acho que elas é que vão conseguir fazer aquilo que a minha geração não conseguiu, né? Que é trazer muito mais mulheres para a mesa de decisões. Para a mesa de decisões. Quando você fala dessas meninas, das startups e tudo mais, e dessa importância da mentoria das mulheres com as meninas mais novas, eu estava te perguntando quando começou a travar e eu fiquei sem áudio aqui, sem vocês me ouvirem, sobre a mentoria Power Speakers. Essa mentoria, quando você fala dessas meninas, é parte dessa experiência do Power Speakers? Lu, o que aconteceu? Quando chegou a pandemia, de startups, quando chegou a pandemia, caiu minha agenda de palestras. E há muito tempo eu tinha várias mulheres que falavam, Pri, vem me dar uma mentoria. Como caiu tudo da pandemia, e caiu tudo em março, que é o mês da mulher, que é o meu mês de maior faturamento, Lu, pensa, em março eu ia faturar 60k, eu faturei 0k. E o meu março é o meu Natal, que é assim, não, meu março é o meu Natal, que é assim, eu vivo dezembro, janeiro e fevereiro, como boa brasileira, contando com março, que não teve. E aí eu falei, bom, o que as pessoas querem de mim? O que o mercado vai querer de mim? Comecei a receber convite para live, eu fiz mais de 150 lives como convidada desde o começo da pandemia até agora. Tinha dias que eu fazia 3 lives por dia. Tinha dias que eu não tinha o que fazer, eu não tinha trabalho, eu não sabia como que eu ia ser útil para as pessoas. E aí eu falei, eu vou dar aquilo que eu tenho, vou dar conteúdo, vou dar ouvido, vou dar assistência, vou dar coaching, né? Vou dar mentoria, vou falar o que eu sei, o que eu estou percebendo. E aí essas meninas que sempre quiseram fazer mentoria, meninas, mulheres de todas as idades, que sempre me chamaram para fazer mentoria, começaram a me chamar. Quando é que você vai me dar mentoria? Me dá mentoria agora. Eu falei, mas agora você quer mentoria para palestrante? A gente está com os auditórios aí fechados. Não, eu quero, eu preciso. Quando reabrir, quando tiver uma vacina, a gente vai voltar e eu quero voltar com tudo. Então, como teve 3 ou 4 que vieram com essa demanda, eu falei, quer saber? Eu vou organizar meu grupo de mentoria e vou fazer pela primeira vez a minha mentoria para palestrantes mulheres. E ela é baseada em 3 pilares. E o primeiro é autenticidade, porque eu nunca consegui ter resultado nesse mercado enquanto eu não fui eu mesma, no sentido de colocar a minha essência com tudo no negócio. O outro pilar da nossa mentoria é impacto, ou seja, a gente quer escalar, então a gente quer falar para o máximo de mulheres e de pessoas que a gente puder para causar uma transformação, isso é importante. E terceiro, monetização, porque você sabe que mulher adora palestrar de graça, né? E aí o mercado fica mal acostumado e não quer pagar a gente. Então, é importante, é um tripé da mentoria também, ser capaz de fazer dinheiro daquela mensagem que você entrega e da transformação que você causa. Então, eu estou muito feliz. Quarta-feira a gente começa a primeira turma. Elas estão vindo animadas. E, assim, eu acho que é muito importante a gente reafirmar um conceito que eu falo, né? Eu nem sei se a palavra existe, mas mulheres são insilenciáveis. Então, a gente não pode ficar, a gente não pode se omitir, ficar quieta, ficar assustada ou se sentir com menos poder porque a gente teve que voltar para o lar, né? Porque a gente está sem crachá. A gente tem que entender que o nosso e é isso que eu quero levar. Quero multiplicar transformadoras. Ouvindo, sim. Obrigada, Thelma. E aí, já quero deixar um convite para as meninas que vieram aqui do meu Instagram. Já sigam o Lu, ele é ótimo, é um comunicador sensível. Ele é coach também de formação, tem uma extensa formação em análise transacional, entende muito de comportamento humano, tem uma sensibilidade incrível. Sigam este rapaz, as amigas que vieram no meu Instagram. E as amigas do Instagram do Lu que quiserem continuar a conversa comigo, vão lá para o meu Instagram e a gente continua a conversa. E se ficou pergunta por responder, Lu, vamos agendar uma outra, ou você me manda as perguntas e eu mando um videozinho, mas não vamos deixar ninguém sem resposta. Eba, Li, vem cá, Lili, pode vir, me chama no direct. O objetivo que é a gente colocar as pessoas para falarem sobre esse tema. Vocês que conhecem o meu trabalho e não conheciam a Priscila, conhecerem, como ela falou, e vice-versa. Eu acho que
esse objetivo a gente alcançou plenamente, Pri. E eu quero te agradecer aqui pela presença nessa noite de segunda. É um assunto muito importante a gente sobre empoderamento feminino e falar com quem entende do assunto. Eu estou muito feliz e grata pela conversa, pela oportunidade. E vamos marcar mais vezes. Vamos sim, vamos marcar mais vezes. Vamos nos falar mais e trazer mais do seu trabalho para o Priscila está aqui, eu quero agradecer, Pri. A gente vai continuar se falando. Pessoal, siga a Pri nas redes sociais, ela tem um conteúdo nacional e vai estar esclarecendo mais e mais uma tão importante. A gente se fala na segunda-feira que vem. Pri, beijo, bom demais te ver aqui.